Aleluia, aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Oh Espírito Santo de Deus. mostra. Oh Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos corações. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Nos leva mais fundo, mais fundo, mais profundo. Oh Espírito Santo de Deus, revela ao nosso coração. Revela ao nosso coração o coração do Pai. Revela ao nosso coração o segredo, as profundezas e riquezas do coração de Deus. Nos leva mais profundo, mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo e mais profundo. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Quebranta o nosso coração. Quebranta, quebranta, quebranta. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir somente em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós não seremos abalados, Senhor. Senhor, construímos a nossa fé em Ti. Construímos a expectativa em Ti, Senhor. Nós sabemos que não seremos abalados, Pai. Senhor, construímos a nossa oração hoje através da Tua palavra. Em Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Não dormirá quem me guarda. Não dormirá quem guarda Israel. O Senhor não deixará vacilar os seus pés.
Aquele que guarda Israel não dorme. Obrigada, Senhor, porque o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Obrigada, Senhor, porque durante o dia o sol não irá nos queimar. Obrigada, Senhor, porque a lua à noite não nos fará mal. Tudo que fizemos será bem sucedido, porque o Senhor estará lá. É o Senhor quem nos guarda. O Senhor, o protetor de Israel, nos guarda. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não dorme. Obrigada, Senhor, porque não seremos abalados. Não seremos abalados. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Amém. Bom dia, pessoal. Obrigada, gente. Amém. Tenham um bom dia. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos iniciar agora nosso culto, a nossa palavra, né? Porque o culto já começou há muito tempo. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um momento para a gente. Eu gostaria de orar algumas coisas antes, tá bom? Então, feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Que irá entrar no nosso coração. Não ficar apenas na esfera mental, mas descerá como rema, como uma palavra revelada, Senhor. Uma palavra capaz de fazer coisas imagináveis. Senhor, que essa palavra fique guardada em um bom depósito. E que, Senhor, o diabo ele não roube a semente que será semeada. Senhor, que ele não roube, que ele não destrua a semente que está sendo gerada ao teu povo na igreja nesse tempo. Que hoje, Senhor, seja um dia bom, um dia maravilhoso, um dia que nós possamos aprender da palavra. Que a gente possa sair daqui diferente de como nós entramos. Porque estaremos diante da tua unção, diante da unção do Espírito Santo que paira nesse lugar, que está sobre nós, que está dentro de nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Espírito Santo, você tem total liberdade aqui. Em nome de Jesus, amém. E nós estamos hoje com um assunto da EBD, renovando a mente. Só que hoje vou falar de um tema que é tornando o mal em bem, aprendendo a fazer limonadas. Então, hoje a ministração será sobre isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tomar uma limonada. Você já teve? Agora, a limonada, ela é doce, não é? Mas como pode uma limonada ser doce com um ingrediente tão azedo como é o limão? Pode passar. Aqui. Limonadas são doces, porém são feitas com ingrediente bem azedo. Pode passar. O principal ingrediente é o limão. Sem ele, não poderíamos fazer a limonada. Não é isso? Pode passar. Só que o que acontece? Muitas vezes nós temos limão. Só que às vezes a gente quer jogar o limão fora. Mas eu quero lhe dizer que você não pode jogar os limões fora. Tá? Você pode fazer algo bom com o limão que você tem.
Você pode aprender a fazer uma limonada se você acrescentar os ingredientes certos. Você coloca açúcar, coloca gelo, então você terá uma boa limonada. Porque os limões você não pode desperdiçar, você não pode jogar fora. O que eu quero dizer é que na sua vida você vai ter alguns deles, tá? Você irá ganhar os seus limões, porque você não pode deixar de ganhá-lo. Mas só que o que eu quero dizer também é que você pode fazer algo bom com ele, uma limonada, que vai te refrescar e que vai ser doce para você. Pode passar. E lá na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 33, tem algo que eu gostaria que vocês pudessem acompanhar. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está dizendo claramente para nós que nós vamos ter limão na nossa vida. Nós teremos tribulações e dificuldades. Você viu isso em João? Então, nós vamos sempre ter esses limões, gente. Não tem como correr. Só que o que Jesus está dizendo? Eu estou dizendo isso não é para vocês ficarem agoniados ou desesperados. Eu já estou dizendo isso para vocês terem paz. Porque eu venci o mundo. Então, o legal é que Jesus está dizendo isso para você entender que, independente de quem você seja, se você faz tudo certinho ou não, você vai ter tribulação. Ele está dizendo isso para você ficar tranquilo, porque é assim mesmo a vida. Nem sempre a gente vai ter tudo bonzinho. Às vezes vão ter coisas ruins na nossa vida. Mas o interessante é o que a gente faz com o limão que a vida nos oferece. Amém? Pode passar. Aí, esse aqui foi um filme que passou no domingo passado. O nome do filme é O Rei Arthur, A Lenda da Espada. E eu estava assistindo esse filme, não era nem para assistir, né? Eu estava assistindo ele e bem no finalzinho, na verdade no início e no finalzinho, duas coisas me chamou a atenção. Na primeira, o Rei Arthur, desse filme, conta que ele era para ser o rei. Só que o tio dele pega ele pequenininho, coloca ele num prostíbulo e ele é criado com prostitutas na rua. Porém, ele era um rei. E aí, o tio dele, um dia, tem um encontro com ele e disse: Nossa, você conseguiu juntar tanto dinheiro sendo um qualquer, criado na rua, criado como prostituta, e você conseguiu crescer desse jeito? Imagina só se você fosse rei, né? Se você fosse criado em um palácio, como é que você não estaria? E ele se calou diante dessa afirmação. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No final do filme, o Rei Arthur teve um duelo com esse tio dele e disse assim: Eu vou te responder agora aquilo que você me falou. Eu só sou assim, eu só consegui o que eu consegui porque você, meu tio, me fez ser assim. Porque eu fui criado com prostitutas. Porque eu fui criado nas ruas. É por isso que eu sou o que eu sou. O que ele está dizendo? As dificuldades me fizeram sair da zona de conforto e me fez ser o que eu sou. Então, talvez, se ele tivesse tudo favorável, talvez, se ele fosse criado num palácio, ele não teria a experiência das ruas. Você está entendendo o que é isso? Eu não estou dizendo que Deus vai jogar coisas ruins na sua vida, que você tem que ser criado nas ruas, que você tem que ser criado por qualquer tipo de pessoa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, embora você seja criado na rua, embora você tenha um ambiente desfavorável na sua casa, eu estou dizendo que você pode fazer uma limonada com tudo isso. Porque você não pode desperdiçar aquilo que te faz crescer. Você está entendendo? Eu estou dizendo que o que importa na vida de uma pessoa é o que ela faz com as circunstâncias.
ela pode fazer uma limonada ou não. Você tem duas opções. Ou você para, ou você continua. Ou você pega a situação e você se levanta, ou a situação te para. Só temos essas duas escolhas na vida, gente. Amém? Aleluia. Vamos passar. E a querida Joyce Meyer, que o pastor recomendou a leitura do livro dela, não foi? Campo de Batalha da Mente. Por isso que o tema é Renovando a Mente. Então, Joyce Meyer, ela passou por grandes dificuldades. Porém, ela decidiu fazer limonadas com os limões que recebeu. Olha só, ela decidiu fazer limonada. Gente, a história de Joyce Meyer é uma história incrível. É uma história de grande superação. Se ela conseguiu vencer aquilo tudo que era tão desfavorável, eu tenho certeza que você pode vencer também. Que nós podemos vencer. Pode passar, por favor, Adrielma. E a mente é um campo de batalha. Então, o diabo, ele sempre vai batalhar na sua mente. Ele vai jogar pensamentos. Você certamente já ouviu o versículo que diz: o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Quando ele quer roubar, ele está jogando, por exemplo, eu estou falando essa palavra. Aí, às vezes, você está pensando na conta, está pensando na feira. E aí, o que é isso? O diabo está roubando a sua atenção de uma maneira que você não percebe muitas vezes. Então, a melhor maneira que o diabo faz é nos distrair. Assim, ele rouba. Porque o diabo, ele não vai se apresentar para você como o diabo e dizer: "Oh, eu sou o diabo", porque você sabe o que é pecado. Mas o diabo, ele geralmente vai utilizar distrações. Eu gosto de uma frase que diz que as distrações é a nossa morte em câmera lenta. Essa frase é muito forte, mas é verdade. O nosso principal inimigo não é o pecado. Para a gente que é crente, porque a gente sabe o que é pecado. A gente já passou dessa fase, eu acredito, né, de estar caindo em coisa que a gente sabe que é pecado. Mas o pior de tudo é as distrações. Porque é disfarçado. Não é pecado você assistir filme, Netflix, mas isso pode te distrair para aquilo que Deus quer para a sua vida, para o teu propósito. Então é aquilo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito assistir filme, assistir série, mas será que me convém assistir tanto? Será que para o meu crescimento espiritual isso ajuda? Será que não seria melhor eu estar lendo a Bíblia, orando, lendo livros cristãos, livros sobre liderança, sobre finanças, sobre criação de filhos? Será que eu estou fazendo o quê com o meu tempo? Então, você sabia que a sua mente é um verdadeiro campo de batalha. Amém? Olha o xadrez. Xadrez é um jogo mental. Então, é uma batalha de mente. Raciocínio. Eu não sei jogar xadrez, mas ela, no próprio livro dela, tem um tabuleiro, né? O xadrez ali que representa a batalha. E eu preparei um vídeo, se a Adriana puder colocar. Galerinha, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o livro Campo de Batalha da Mente, que foi escrito pela escritora Joyce Meyer, e ministra também, conferencista. Joyce Meyer escreveu esse livro, e esse livro ele se tornou um grande best-seller. Ou seja, esse livro ele foi vendido muito e rapidamente, e isso não é à toa. Esse livro, Campo de Batalha da Mente, ele nos ensina a importância de disciplinar a nossa mente. A mente, ela também pode ser chamada de alma, né? Lembrando que nós somos um espírito, temos uma alma onde tem todos os pensamentos e habitamos em um corpo. Então, a alma, ela deve ser disciplinada
Porque a Bíblia diz assim, veja, que devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então, muitas pessoas, elas estão sendo aprisionadas na alma e em seus pensamentos por espíritos aprisionadores de mente. E Joyce fala exatamente sobre isso. São espíritos que dizem para as pessoas mentiras, dizem coisas que elas não são, para que elas acreditem que são aquilo. Ou então, dizem que elas não podem conseguir aquilo, que elas não servem para aquilo outro. Isso tudo vai sendo guardado na mente das pessoas. As pessoas não dizem não a esses pensamentos. E não tem como nós termos um presente positivo, um futuro positivo com pensamentos negativos. Então, pensamentos negativos devem ser lançados fora. Porque em Provérbios diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, precisamos imaginar sobre nós mesmos aquilo que Deus imagina, aquilo que Deus diz que somos. Então, ela fala também sobre a importância de disciplinar a mente para que ela não fique pensando coisas que não têm relação com o que estamos fazendo. Por exemplo, se nós estamos lendo um livro, ou ouvindo uma pessoa, ouvindo uma ministração, nós precisamos prestar atenção exatamente naquilo. Nós não podemos deixar a nossa mente divagar. Então, quando uma mente ela divaga, você está lendo algo sobre natureza, né? A natureza, a floresta, e aí daqui a pouco você está pensando na conta que você tem que pagar. Então, você tem que entender que o seu pensamento, eles têm que estar focado na natureza, porque você está lendo sobre aquilo. Então, assim, aos poucos, você vai disciplinando a sua mente. Você vai dizer, não, mente, preste atenção aqui, agora aqui. Então, você tem que disciplinar, porque senão você vai ser sempre refém dos seus pensamentos, daquilo que os seus olhos veem, daquilo que você pensa. Então, a nossa mente tem que estar cativa à obediência de Cristo, tem que ser uma mente disciplinada, para que possamos entender e prestar atenção naquilo que estamos fazendo. E ela fala que ela sofria muito com isso, ela tinha uma mente muito divagante, mas depois ela melhorou em relação a isso. Então, gente, a mente e o espírito devem trabalhar sempre junto, né? E aí ela fala sobre David, né? Que David, ele era omisso em muitas coisas, né? E ela foi falando que ele foi tendo que mudar a mente dele. David é o marido da Joyce. E então, ouvindo a palavra, lendo a palavra, nós conseguimos também disciplinar essa mente e pensar certo. A palavra ela tem um poder de nos fazer pensar certo. Por isso que Josué 1:8 fala sobre o poder da palavra, que ela prospera o caminho. Por isso que Josué ele meditava na palavra de dia e de noite. Então a palavra é uma grande ferramenta, uma grande arma para esse campo de batalha, porque o diabo ele vai trabalhar no campo de batalha da mente. Ele vai querer te desanimar e te frustrar na mente, por isso que ele vai te lembrar de coisas, por exemplo, Davi, você não é tão forte. Por que o gigante começou a falar desaforos? Para intimidar, porque as palavras, elas entram na nossa mente. Então, a palavra de Deus, se ela também entrar na nossa mente, ela vai funcionar como uma grande arma. Então, são as palavras, é aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, que vai fazer um grande efeito sobre sua vida. Então, se você sonhar grande, você vive coisas grandes. Se você sonhar pequeno, se você pensar pequeno, você sempre será pequeno. Então, Joyce fala sobre essas responsabilidades que temos diante das coisas que Deus nos dá, sobre os presentes que Deus nos dá. Ela fala sobre a casa, uma casa que ela queria, com piscina, né, assim, para poder se divertir. Ela vai contar essa história. Fala de quando Deus mandou ela dar um vestido que ela tinha, um vestido vermelho, para ela dar para uma moça, então ela deu. É bem interessante, Joyce ela é bem divertida, assim, fala de uma maneira muito simples. Ela fala que nós devemos sempre lembrar daquilo que Deus fez. E ela fala sobre depressão, pensamentos depressivos, né?
fala como a gente pode se livrar dele, ou seja, lembrando as obras das mãos do Senhor, o céu que é tão lindo que o Senhor fez, olhando para as árvores, então olhando, admirando tudo que o Senhor fez, sendo gratos por tudo que o Senhor faz, agradecer mais. Então, isso nos faz sair do meio do problema e colocar nossa mente naquilo que nós já temos, naquilo que Deus já fez por nós. E é isso. São muitas coisas que ela vai falando no livro dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, gente. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e que possamos, renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. Entendermos que somos importantes para Deus, que somos amados e que os pensamentos de Deus são os pensamentos que de fato nos definem. Então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Então, eu achei melhor trazer o vídeo, porque eu tinha já há um tempinho, esse livro, e eu achei que o vídeo estaria melhor até para falar para vocês sobre ele. E sobre a questão da casa e da gratidão, Joyce Meyer, ela queria uma casa onde eles poderiam passar as férias. E ela poderia levar a família, poderia levar os amigos. Só que o que acontece? Ela não teve uma direção de Deus para comprar a casa. E ela ficou chateada. Poxa, uma casa tão bonita, com lugares verdes, um jardim, uma piscina. Eu queria tanto essa casa para me divertir, para levar meus amigos. E eu não tenho, não posso. Só que o que acontece? Uma pessoa, uma amiga dela de ministério, comprou a casa. E toda vez chamava a Joyce para passar férias lá. Então, o que acontece? Ela não tinha casa, mas ela podia aproveitar a casa. Ela estava usufruindo da casa, não é mesmo? E ela parou e pensou, nossa, eu estou tendo uma atitude negativa. Eu deveria agradecer a Deus, porque eu não sou a dona da casa, mas eu posso aproveitar a casa. Amém? Então, ela está falando sobre a gratidão. E por que Deus não deixou ela comprar a casa? Porque ela não poderia cuidar da casa, ela não tinha tempo para limpar a piscina, cortar a grama do jardim, mas a amiga dela tinha tempo para fazer isso. Então, por isso que Deus não deu a ela a casa, mas deu a ela a oportunidade de usufruir da casa. Então, às vezes, a gente não percebe as oportunidades e nós não somos gratos por elas, apesar delas estarem lá. Aí, eu queria falar agora. Estava no slide, não era? O slide. Isso, Romanos 5, 3 ao 5. Você pode acompanhar a Bíblia lá em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se você gosta de anotar, anote, paciência. E a paciência, a experiência. Presta atenção nessa palavra, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a tribulação, ela não tem o objetivo de nos trazer confusão. Nós não podemos ser confundidos em meio à tribulação. Nós, no meio da tribulação, precisamos,
Eu poderia até dizer de uma maneira desesperada: precisamos, com urgência, desenvolver o que eu falei para vocês? A paciência, a experiência e a esperança. Se nós não produzimos isso na tribulação, infelizmente, as nossas dificuldades serão em vão. Você estará sofrendo em vão, porque você não está aprendendo com o sofrimento. Precisamos aprender com o sofrimento, queridos. Nós não podemos desperdiçar os nossos erros e nem os nossos sofrimentos. Eles têm um objetivo claro na palavra. Não é você ficar confundido, não é você ficar sem paz, mas o sofrimento, ele existe. Você está entendendo isso em Romanos? Está dizendo, ele existe para desenvolver em nós a paciência, a experiência e a esperança. É por essa causa que existe. É interessante porque na vida do justo, até as dificuldades podem alavancar, pode fazer você desenvolver. Amém? Passando. Então, aqui estão as 3 coisas. E agora a gente vai desmiuçar um pouquinho mais. Paciência, experiência e esperança. Sobre a paciência, olha só. No dicionário, nós vimos um significado mais abrangente dessa palavra. A virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou até mesmo uma ação maldosa. Significa resignação, faculdade de não desistir facilmente, de perseverança e de constância. Então, olha só o significado de paciência. Eu gosto também de um significado que diz assim: a paciência não é apenas esperar. A paciência é a atitude enquanto você espera. Então, não é só você esperar. Se você está esperando por algo e acha que está tudo ótimo. Mas como que você está esperando? Você está murmurando? Você está reclamando? Porque se você estiver fazendo isso, então eu vou lhe dizer, não é paciência. E a paciência também é um fruto do Espírito. Ela te torna alegre sempre. Amém? Porque os frutos do Espírito, eles precisam coexistirem em conjunto, né? Então, a paciência junto com a alegria, junto com a longanimidade, é tudo um conjunto. Então, olha só, você passa pela eventualidade. Por exemplo, vamos ver uma eventualidade. Você está num mercadinho e aí a pessoa está reclamando. E quando uma pessoa reclama, ela quer que outras reclamem também. Ela não gosta de reclamar sozinha, ela quer que as pessoas entrem também, né? Mas né? As pessoas querem que você reclame junto. Aí você diz, calma mulher, já tá terminando a fila. Então você vai ficar parecendo um alienígena, né? Você não vai ter, a pessoa não, você está ali, aí você fica suave, aí a pessoa, meu Deus, faça alguma coisa, reaja. Então você não pode sair da sua calma, você tem que ter paciência. Principalmente se você for cristão, você tem que demonstrar paciência. Amém? Se você ficar no G... já falei o nome. Se você ficar no G Barbosa e você ficar assim, que está demorando, aí as pessoas vão dizer, cadê a paciência desse crente? Você está esperando. Você está esperando, mas você não está esperando da maneira certa. Porque paciência é esperar da maneira correta. Amém? Aí, passando. Agora, o próximo slide é sobre experiência. Experiência é o conhecimento, o aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Experiência de vida, experiência de trabalho. E a experiência é algo que também ganhamos nas dificuldades, nas tribulações.
muitas das vezes nós não adquirimos sabedoria pelo ouvir. Seria a melhor maneira, adquirir sabedoria ouvindo pessoas. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria, existe um guia, existe uma direção. Às vezes, nós não aprendemos ouvindo, nós aprendemos na prática. Então, a experiência é isso. Você, na prática, aprender. Você está aprendendo na prática, entendeu? Então, a experiência, ela só pode ser obtida através da vivência. Isso daí também é produzido durante as dificuldades. Por exemplo, você sempre gostava de ser amigo de todo mundo. Todo mundo para você era seu amigo. Aí acontece uma coisa que você começa a perceber que não é bem assim. Você já começa a ter mais cuidado, começa a filtrar mais as suas amizades. Isso foi desenvolvido pela sua experiência, pela sua vivência. Você se frustrou, você viu como é as coisas. Então, você tem que ter cuidado, realmente. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre as más conversações, sobre as pessoas que nos rodeiam. E isso daí é normal. Mas, às vezes, tem uma pessoa que diz, cuidado com essa pessoa. E, às vezes, a gente não ouve. Aí, às vezes, a gente vai lá, acontece alguma coisa, pronto. Aí, a gente, né, meio que se toca. Então, foi uma experiência ruim, mas foi boa para o futuro. Amém? Tem experiências que são ruins hoje, mas pelo menos vão nos fazer melhorar daqui a pouco. Amém? Então, próximo slide. Agora, esperança. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É a confiança em coisa boa. Bom, primeiro ponto é a confiança em coisa boa. Se você tem esperança, você não pode ter uma esperança negativa. A esperança é a confiança em uma coisa boa. Expectativa de que algo bom está para acontecer. E quando a gente está em problemas, em dificuldades, a gente precisa desenvolver essa esperança. Vai melhorar, vai passar, né? Vai vir algo bom está por vir, o Senhor é fiel. Então, a esperança é isso, é crer que algo bom vai acontecer. Tem pessoas que no meio da dificuldade, ela não desenvolve esperança. Ela diz assim, meu Deus, daqui a pouco vai acontecer o quê? Só falta isso agora. Então, elas sempre ficam pensando que vai só piorar. Passando por algo ruim, então amanhã vai ser outra coisa ruim, e vai ser um sistema de coisas ruins. Mas não, a esperança é a expectativa de algo bom. Então, se você está numa dificuldade, você tem que ter a esperança de que algo bom vai acontecer. Porque, afinal de contas, você não pode ficar em um meio ruim a vida toda. Porque Deus não te projetou para passar a vida toda em tribulação. Você vai ter tribulação, mas isso não vai ser para sempre. Então, é esperança que algo bom vai acontecer. Amém? E aí o versículo continua. A esperança não traz confusão. No versículo 5 de Romanos 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança ela não vai nos confundir, porque o Espírito Santo nos foi dado e ele trata de nos guiar. Então, nós não vamos ficar confundidos sem direção, sem norte. E agora o que é que eu vou fazer? Vou me desesperar? Vou entrar por onde der para entrar? Em qualquer porta? Não. O Espírito Santo irá nos guiar durante as dificuldades. Porque o Senhor está dizendo isso, que Ele foi derramado em nossos corações. Ele não nos deixará confundidos. Graças a Deus por esse grande orientador. Amém? Thomas Edison. Thomas Edison, ele foi um exemplo. Sempre que eu ouço assim sobre
persistência, a paciência. Eu lembro dele, por quê? Porque ele fez um monte de invenção. E ele foi muito persistente, ele errava várias vezes, até que um dia ele conseguiu essa façanha de desenvolver a lâmpada. E antes só ficava ligada 2 minutos. Ele fez com que ela ficasse ligada até 48 horas, 2 dias. Então, Thomas Edison, ele inventou a lâmpada. E eu queria pedir para a Adrielma para passar um vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Dream Story. Dream Story. Meu professor dizia que eu tinha o bicho no corpo. Dizia.
Pronto. É só isso mesmo, Padre. Amém. Então a gente aprende com o exemplo de uma pessoa que eu nem sei se era crente ou se não era, mas a gente aprende de uma maneira natural, queridos, que a falha, ela é algo fundamental para o acerto. Porque se ele não tivesse falhado tantas vezes, ele nunca chegaria no invento da lâmpada, se ele tivesse desistido. Você entende que quando ele era criança, ele foi considerado o pior aluno da escola. Tiraram ele da escola, mandaram uma carta para a mãe dizendo: nós não queremos seu filho aqui, ele é muito lento para aprender. As crianças são muito rápidas, se desenvolvem rápido. Não queremos ele aqui. Cuide você da educação do seu filho. E quando ele vai para casa, a mãe dele começa a ensinar ele, e ele começa a ler os livros de ciência da mãe dele. E essa dificuldade, essa barreira que o diretor da escola colocou, foi o que fez ele pegar os livros de ciência da mãe dele e ficar estudando, leu todos os livros. Então, foi algo difícil para a mãe dele, não foi? Ouvir que o seu filho é lento para aprender, o menino ser expulso da escola, não foi algo difícil? Porém, produziu algo maravilhoso. Ele revolucionou a tecnologia. Eu estou dizendo para você que uma dificuldade, que um não, que uma barreira, ela pode ser o passo inicial para uma grande mudança na sua vida, na sua história. Então, as dificuldades, elas vão produzir em nós o quê? Paciência, experiência e... Muito bem, foi mais rápido do que eu. Gente, eu sei que o tempo foi encerrado, mas eu só peço mais um tempinho, pode ser? Só mais um tempinho para eu terminar, viu? Pode passar. Pronto. E Jesus, eu não poderia deixar de falar sobre ele, que foi a nossa grande inspiração. Jesus passou por sofrimentos, pois o objetivo dele era nos salvar. Veja só a inteligência de Jesus. Olhe lá em Hebreus 12. Olha só como Jesus, ele foi sabido, viu, gente? Hebreus 12, 2. Olha só. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo gozo, pela alegria que lhe era proposta. Ei, havia uma proposta para Jesus Cristo, você sabia? Havia uma proposta, você vai lá, você vai morrer por aquelas pessoas, você terá irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. E você, isso como se fosse Deus falando para Jesus. E Jesus, você vai voltar para mim, você vai se assentar à minha destra. Então Jesus, ele fez tudo isso pela alegria que lhe estava proposta. Havia um resultado para a afronta, para o desprezo e para o sofrimento. Jesus, ele foi nu ao Calvário. Ele passou por dificuldades. As pessoas, embora ele seja Deus, ele desfez da forma de Deus e assumiu uma forma humana. E foi desprezado, foi cuspido, as pessoas xingavam ele, foi maltratado. Mas, olha o que a Bíblia diz. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezou, não estava nem aí para a vergonha e assentou-se à destra de Deus. Ele pegou o sofrimento e colocou no bolso. Você está entendendo isso? Ele disse, não estou nem aí para essa vergonha. Se tiver que passar, eu passo. Porque eu tenho um propósito. Eu vou me assentar à destra de Deus. Eu vou voltar para o Pai. E eu vou conquistar o mundo. As pessoas vão adorar a Deus por causa de mim. Ele fez isso pela alegria que estava proposta. Ele tinha um objetivo. Por isso ele suportou aquilo. Precisamos ter um objetivo para suportar as dificuldades. Quando nós olhamos para o objetivo, qual é o seu objetivo? Pare hoje e pense.
Qual é o seu objetivo? Porque se você tiver um bom objetivo, isso vai te ajudar a continuar. Eu vou continuar na minha igreja, a minha igreja vai crescer porque existe um objetivo. Um objetivo de ganhar vidas, um objetivo naquilo que eu faço. Vou continuar trabalhando porque eu tenho um objetivo. Vou continuar estudando porque eu tenho um objetivo. Qual é o seu objetivo? Jesus tinha um objetivo. Na Bíblia, um versículo muito interessante é que diz assim: o atleta, ele não corre como quem não tem direção, mas ele tem uma direção. Ele não corre como quem é de qualquer jeito, ele corre com uma direção, com um foco, com um alvo. Se um atleta, ele corre assim para alcançar uma medalha, uma coroa corruptível que a traça e a ferrugem consomem, quanto mais nós estamos correndo para alcançar uma coroa incorruptível, que a traça não toca e a ferrugem não consome. Queridos, nós estamos fazendo algo bom, estamos fazendo algo para o Senhor, temos objetivos piedosos. Então, quero lhe dizer que nada pode nos parar, porque nada parou Jesus e nós estamos nele. Ele foi o nosso maior exemplo de persistência. Amém? Queridos, eu quero agradecer pela paciência. Sei que vocês são maravilhosos, é muito bom ministrar para vocês. Eu me sinto muito honrada, né? E é isso, desculpe pelo tempo que passou um pouco.